Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quinta-feira, dia 3 de abril de 2025 do Cidadania SA. O seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e no mundo. Meu nome é Jaime, vamos para a edição desta quinta. Então, começando com algo que eu falei ontem, porque ontem saiu a pesquisa que falava da rejeição do Lula, né? Da opinião do governo Lula, tal, não da rejeição, mas que ele nunca teve uma imagem tão baixa, né? Uma percentagem tão ruim de aprovação e de desaprovação. Pois muito bem, ontem eu disse, falei, estão falando do governo Lula, não do Lula. As pessoas podem estar descontentes com determinadas partes do governo Lula, do governo federal, mas votariam no Lula de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque os outros, né? Pois muito bem, hoje saiu a segunda parte da Quest, que vem corroborar de encontro com o que eu tinha falado ontem, ó. Quest, Lula vence com folga todos os adversários, mesmo com piora na avaliação. É isso aí. O presidente da República e seus apoiadores têm um bom motivo para comemorar. De acordo com a mesma pesquisa da Quest, se a eleição fosse hoje, Lula venceria todos os outros nomes da direita testados em condições legais de concorrer à presidência em 2026. Porque os institutos de pesquisa continuam colocando o inelegível, né, na pesquisa. Poderia colocar também, sei lá, o Pinóquio, Getúlio Vargas, um unicórnio, já que é para colocar tudo, coloca eu lá, coloca vocês aí, que se é para colocar quem não pode concorrer, coloca todo mundo, coloca o Pinóquio, coloca a mula sem cabeça, o Boitatá, vamos colocar essa galera também, né? Quem tem condições legais de disputar a eleição, todos que têm e foram colocados na pesquisa, perdem para o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos comentar a pesquisa um pouco, tá bom? Não será estimulado o candidato inelegível, que chegaria mais perto, o candidato da direita que chegaria mais perto de Lula era o inelegível. E como ele não conta, ele está fora da disputa, dançou. Mas mesmo assim, contando ele, Lula teria 44% das intenções de voto e ele 40%, que dá um empate técnico com a margem de erro, né? Agora, isso aqui para mim é assustador. Quem tem a menor diferença entre os que estão elegíveis, que podem realmente participar do pleito de 2026, quem tem a menor distância é Michele Bolsonaro. Vocês estão de brincadeira também, hein? Puta merda. Que aí daria Lula com 44% e ela com 38% das intenções de voto. Tarcisinho, o moderado. Lula teria 43%, Tarcísio 37%. Aí tem o Caiado, que daria 44%-30%. E tem uns outros nomes aqui, que é o Marçal, o Ratinho Júnior. Mas a distância é quase 10 pontos. Algumas mais de 10 pontos. E na espontânea, Lula também ganha, tá? Na pesquisa espontânea, só 3 nomes foram citados pelos pesquisados. Lula teve 9%. O inelegível 7% e o Tarcísio 1%. Os indecisos são 80%. Isso é absurdo. Tará. Uma das perguntas feitas aos entrevistados, presta atenção nessa, é do que teriam mais medo hoje, Lula continuar ou o ex-presidente voltar? O retorno do inelegível ao poder foi citado por 44% das pessoas. Né? 44%, enquanto a continuidade do presidente foi mencionada por 41%. Muito bem. Rejeição dos candidatos. A rejeição de Lula cresceu, né? Como vocês sabem, foi de 45% para 55% e está empatada com a de Bolsonaro, o inelegível réu, que será julgado por crime contra a pátria, golpista, tá? Petista, o presidente é desconhecido de 4%, enquanto o Bolsonaro não é conhecido por 6% do que responderam à pesquisa. Isso aqui para mim é assustador. Como que 4% das pessoas que responderam à pesquisa não conhecem o presidente da República? E no caso do Bolsonaro, como que não conhece o ex-presidente? Como que uma pessoa não conhece? Mas é triste, né?
Tarcísio tem índice de rejeição menor, 32%, mas não é conhecido por 42% dos pesquisados. A maior rejeição é do Bananinha, com 56%. Tá? Então tá aí, para quem fala que o Lula não tem jeito, não tem chance, tarará, tarará, ele ganha de todo mundo. O pessoal pode não aprovar o governo atualmente. E isso deve mudar com ações que o governo está preparando e está pondo em prática, já inclusive a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E todo o trabalho que está tendo para ver se diminui o preço dos alimentos. Né? A tendência é essa desaprovação estacionar e ir diminuindo. E, obviamente, a aprovação a subir até a eleição de 2026, que o outro não vai estar elegível. Tá? Tirem o cavalinho da chuva, porque o Bolsonaro não vai participar da eleição de 2026. Tá bom? Muito bem, então essa foi a primeira. Vamos falar... Agora vamos com uma notícia que eu adoro, que o pessoal aqui da estrume direita que vai tirar... Vão tudo tirar a cueca pela cabeça. Vem comigo essa daqui, ó. Unicamp aprova cotas para pessoas trans, travestis ou não binárias. Muito bem. O Conselho Universitário da Universidade Estadual de Campinas aprovou por unanimidade a adoção de cotas para pessoas que se autodeclaram trans, travestis ou não binárias em seus cursos de graduação. Aprovada em reunião realizada ontem, terça-feira, dia 1º de abril, a proposta é resultado de articulação entre a reitoria, alunos e movimentos sociais, como o Ateliê Transmoras e o Núcleo de Consciência Trans. Trata-se de mais um momento histórico para a nossa universidade, disse o professor José Alves Neto, coordenador da Comissão Permanente para os Vestibulares. Segundo o professor, ele integra também o grupo de trabalho que formulou a proposta. Segundo ele, dos 15 integrantes do grupo de trabalho, 7 são pessoas que se definem como trans. A Unicamp informou que as vagas serão disponibilizadas no edital Enem Unicamp e vão permitir a participação tanto de candidatos de escolas públicas quanto privadas. Nos cursos com até 30 vagas disponíveis, pelo menos uma vaga regular ou adicional deverá ser voltada para essa população. Já nos cursos com 30 vagas ou mais, deverão ser ofertadas pelo menos 2 vagas, que deverão ser regulares ou adicionais. O processo de seleção inclui uma autodeclaração no momento de inscrição ao vestibular. Além disso, haverá exigência de um relato de vida que será submetido a uma comissão de verificação. Porque vai ter um monte de espertão e espertona que vai chegar lá falando que é trans para ver se entra na cota, que deve ter menos gente, né? A tendência é ter menos pessoas disputando essas vagas. Então vão existir os espertões e as espertonas que vão dizer que são trans para ver se conseguem entrar. Então vai ter toda essa investigação, tá bom? Muito legal, muito legal. Segundo dados da Conveste, 279 candidatos se inscreveram usando o nome social no vestibular deste ano na Unicamp. Do total de inscritos, 40 foram convocados. Muito bem, parabéns à Unicamp. A gente tem sempre que lutar pelo direito das minorias e das pessoas que são, dos grupos que são perseguidos no nosso planeta, não é só no nosso país não, tá? Notícia rapidinha, a Anvisa proíbe suplementos com hora pronobis e determina recolhimento dos produtos. Então a Anvisa proibiu hoje, em publicação no Diário Oficial da União, a comercialização, a distribuição e a propaganda de suplementos alimentares contendo hora pronobis. Também foi determinado o recolhimento desses produtos. Segundo a Anvisa, a comercialização e a veiculação de propagandas irregulares, em desacordo com o regulamento técnico específico do produto. A hora pronobis não é autorizada como constituinte de suplementos alimentares, aspas para publicação. Para fornecer nutrientes, substâncias bioativas e enzimas só podem ser utilizados nos suplementos constituintes ingredientes que tenham sido autorizados pela Anvisa. A hora pronobis é classificada como planta alimentícia não convencional pelo Ministério da Saúde. O nome significa rogai por nós em latim e em tupi-guarani significa planta que produz frutos com muitos espinhos finos.
A planta possui um alto teor de proteína, sendo popularmente conhecida como carne verde. Ela tem um uso tradicional muito significativo em algumas regiões de Minas Gerais e Goiás, e especialmente nas cidades históricas coloniais. Então é isso, não o tome, isso vai ser recolhido, tá bom? E não vai ser mais comercializado, pelo menos por enquanto, tá bom? A gente sempre ouve, né, que brasileiro paga muito imposto, que a gente paga muito imposto, a gente ouve isso muito, né? Será que é verdade? Ou será que é só mais uma manipulação dos donos do meio de comunicação, dos meios de comunicação, para a gente ficar achando que a gente paga muito imposto e atacar o governo? Vem aqui entender essa pesquisa que fizeram aqui. Uma matéria do UOL, tá bom? E é um estudo que virou o livro Solidariedade Fiscal, recém-lançado pela editora Contracorrente. A carga tributária do Brasil representa 33% do PIB, percentual levemente abaixo da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Social, que é de 34%. Um estudo elaborado por essa organização mostra que a carga tributária do Brasil é a maior da América Latina. Esse patamar dá a sensação de que o Brasil tem uma carga tributária de país rico sem oferecer serviços com a mesma qualidade. É o que a gente ouve desde sempre, certo? Mas pesquisadores da área tributária fizeram um levantamento com dados de centenas de países para mostrar que a história não é bem assim. Nosso objetivo é desmistificar algumas falácias do nível atual de carga tributária e incrementar o debate, disse Pedro Humberto Carvalho, economista e pesquisador da área fiscal e um dos autores do livro. Uma das abordagens do estudo é que a informalidade contribui para reduzir os impostos. A economia informal representa no Brasil 33% do PIB, ou seja, um terço do PIB praticamente vem da economia informal. Segundo dados do Banco Mundial, tá bom? Tudo isso aqui são dados, tá bom? Em 2018, a informalidade representou 2,3 trilhões de reais, montante que não aparece no PIB oficial do país. Considerando-se então a fatia da economia informal, a carga tributária brasileira sairia dos oficiais 32% do PIB para cerca de 24%, cai 8%. Com isso, a carga tributária está mais próxima de países como Tunísia, Ucrânia, Bulgária e Lituânia. São nações que têm tributação entre 30% e 35% do PIB, assim como o Brasil, mas nas quais o tamanho da tributação cai consideravelmente quando a economia informal é incluída na conta. Se considerada a arrecadação per capita, ou seja, por pessoa, o Brasil fica na 53ª posição no ranking mundial de tributação. Na conta que compara apenas a arrecadação com o PIB oficial, o Brasil está em 27º. A comparação... Os pesquisadores apontam ainda que a arrecadação per capita está abaixo dos outros países da América Latina, porque a população brasileira é muito maior do que esses outros países, tá? Esse resultado, segundo o trecho do estudo, mostra que, aspas, embora a arrecadação em relação ao PIB oficial no Brasil seja semelhante ao desempenho observado, inclusive em economias avançadas, a disponibilidade de receita para financiar o gasto público para cada cidadão é significativamente inferior. Então, não, a gente não paga imposto demais. Entendeu? Muito bem. IDH e impostos. O estudo também aponta que quanto maior a arrecadação tributária, maior o IDH. Você sabe o que é IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano do país. Por outro lado, concluíram que há uma tendência de redução da desigualdade no país com o aumento da arrecadação, ainda que essa relação não seja tão direta. Os pesquisadores concluíram também que não há necessidade em diminuir a carga tributária para ter crescimento econômico e qualidade de vida para a população. A discussão do arcabouço tributário está no radar do governo do presidente Lula neste terceiro mandato. Foi promovida uma reforma tributária no consumo e a próxima será a de renda, que é essa da isenção, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, está colocada aí. Tá bom? O foco do governo é promover a justiça tributária, pois a alíquota de imposto paga pela parcela mais rica é de longe
muito menor do que a maioria da população. E aí você vê o povo pobre, o pessoal da classe média baixa, defendendo que não se cobra imposto sobre as fortunas, os super ricos, essa merda toda. Né? Tem que existir justiça tributária. Se a gente quiser, não vai terminar, mas pelo menos diminuir um pouco a desigualdade social desse país. Quem ganha pouco não tem que pagar nada. Quem ganha médio, paga um pouco. Quem ganha muito, paga muito. Só assim a gente vai ter um pouquinho, um início de justiça social nesse país. Tá bom? É muito legal esse estudo aqui. Vamos falar de Tarcísio? Você aí, vamos falar um pouquinho de São Paulo, tá bom? No meu querido estado. Você aí que votou no Tarcisinho, né? Sem nem conhecer, porque ele também não conhece o estado de São Paulo, tá? Carioca, nada contra ele ser carioca, mas ele não é de São Paulo, ele não mora em São Paulo, não sabe nada de São Paulo. Mas foi eleito porque o interior de São Paulo é uma das coisas mais reacionárias que existem. Tá? É todo mundo reaça no interior de São Paulo, a grande maioria. E agora vão, porque ele está atacando pedágio para todo quanto é lado nas estradas do estado de São Paulo. 58 novos pontos de cobrança automática no estado. Projeto de Tarcísio, instalação massiva de pedágios, desagrada até mesmo parlamentares da sua base. Na tarde de terça-feira, dia 1º, teve um evento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp. Vereadores, prefeitos e moradores de municípios do interior paulista foram até lá para debater a instalação dos pedágios de cobrança automática, os tais do Free Flow, que passarão a ser instalados no estado. O governador Tarcísio Privatiza de Freitas pretende instalar ao menos 58 novos pontos de pedágio de cobrança automática no estado. Se você sabe como funciona esse Free Flow, você passa com o carro, não tem guichê, não tem guarita, não tem nada. É um negócio em cima assim, tem as camerinhas lá, os radares. Você passa e ele registra seu carro. Aí você tem que baixar o aplicativo, colocar lá, cadastrar sua placa. E aí ele fala lá quanto que você gastou. Você tem até 30 dias para pagar. Se você não pagar, você toma uma multa no valor de R$ 195,23. E ainda perde 5 pontos na CNH, tá? Na carteira de habilitação. Um pedágio de... Presta atenção à bagunça, porque isso aqui não é bem explicado para as pessoas. Um pedágio de cobrança automática instalado na rodovia Rio Santos, a BR-101, aplicou 1 milhão de multas entre setembro de 2023 e dezembro de 2024, que custaram mais de 200 milhões de reais à população. O deputado estadual Reis, do PT, um dos proponentes da audiência pública, falou sobre os novos pedágios. O governo pegou muita gente de surpresa e governo estadual, tá? Não é o governo federal, é o governo estadual, presta atenção. Pegou muita gente de surpresa e começou a aparecer rodovias que foram concedidas privatização. E que nos contratos de concessão já havia previsão desses pedágios free flow. As pessoas não sabem o que é, o que eu estava falando. Acham que a Radar não tem uma campanha educativa. Mas é de propósito, para multar as pessoas, eles ganharem mais dinheiro. É muito óbvio isso. Aí quando você vai licenciar o veículo, descobre que tem muitas multas para pagar. Reis protocolou na Alesp o projeto de decreto legislativo número 6 de 2025 no dia 25 de março de 2025, que pede a suspensão da instalação dos pedágios de cobrança automática. Para que o texto seja aprovado, vai precisar de 48 deputados votem favoravelmente, o que é bem difícil para a oposição. Mas tem muita gente da situação contra também. Vem comigo. Sócio de Reis na proposição da reunião, o deputado estadual Vitão do Cachorrão, vocês votam em cada coisa também, hein? Pela madrugada, Vitão do Cachorrão, do Republicanos, do mesmo partido do Tarcisinho, também criticou a instalação dos Free Flow. Nós não somos a favor desses pedágios. Como os caminhoneiros vão sobreviver? Terão que pagar para trabalhar. Imagina, estudantes que moram numa cidade e vão estudar na cidade vizinha. É isso aí, é um absurdo.
Somos contra mais pedágios. Já pagamos IPVA. Por que temos que pagar ainda mais pedágios? Muito bem. Reis e Cachorrão convidaram a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, a autarquia ligada ao governo estadual, para que a gestão Tarcísio Privatiza de Freitas explicasse a instalação dos pedágios de cobrança automática. Adivinha se apareceu alguém? Não, o Palácio dos Bandeirantes não enviou representantes. Palácio dos Bandeirantes, para quem não sabe, é a sede do governo do Estado de São Paulo, tá? Ninguém foi lá para falar em nome do governo do Estado, tá? O vereador Paulo Volkov, do Republicanos, presidente da Câmara Municipal de Araçariguama e também filiado ao Partido de Freitas, ele é do Republicanos, atacou a instalação que impactarão a rotina do seu município. Isso não é um tema de direita e esquerda, exatamente. Isso é sobre o direito de ir e vir da população. Nós não estamos discutindo apenas o free flow, mas uma indústria de multas. Pessoas que não têm tanta informação, que não estão familiarizadas com a tecnologia, vão receber muitas multas e prejudicará o orçamento da família. Pessoas que tá defendendo lá os deles. Os novos pedágios de cobrança automática devem impactar mais de 60 municípios, que ficam nas regiões da Rota Sorocabana, Nova Raposo, Circuito das Águas, Rota Mogiana, Lote Paranapanema, Lote Litoral Paulista e Túnel Imerso Santos Guarujá. O túnel nem foi feito ainda. Os caras já vão socar pedágio lá. Nossa Senhora. Um levantamento feito, presta atenção nisso aqui, pelo governo de São Paulo mostra que 80% dos usuários da São Paulo 300, da SP 304, que fica na Rota Mogiana, ali nas Mogis, são moradores que vivem na região. Ou seja, é gente que mora numa cidade e vai trabalhar na outra, mas são cidades muito próximas. Ali, eu conheço o Circuito das Águas. É um antro de reaça, é tudo bolsonarista. Tem mais é que se lascar mesmo, que todo mundo votou em peso no Tarcísio. E ali, para quem conhece a região, para quem não conhece é assim. Você tem lá Serra Negra, Amparo, Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro. São todas cidades próximas assim, 10, 15 quilômetros uma da outra. As Mogi, Mogi-mirim, Mogi-guaçu ficam um pouco mais distante. Coisa de meia hora de carro, nem isso, às vezes menos. Ele vai enfiar pedágio em todas essas. E o que acontece lá? Tem gente que mora em Serra Negra e trabalha em Amparo. Tem gente que mora em Lindóia e trabalha em Amparo. Tem gente que mora em Águas de Lindóia e trabalha em Amparo. Aí você vem, você sai de Águas de Lindóia, você passa por Lindóia, passa por Serra Negra e vai para Amparo. Agora você imagina, você vai sair de Águas, vai pegar um pedágio até Lindóia. Aí você vai sair de Lindóia e vai pagar um pedágio até Serra Negra. Aí você sai de Serra Negra e vai pegar um pedágio até Amparo. E na volta a mesma coisa. Então, ele vai quebrar as pessoas do interior de São Paulo. Parabéns para você que votou no Tarcísio, tá bom? Muito bem. Falando em votar e malucos e loucos, ontem eu falei da taxação do Trump, né? O sujeito levou umas placas lá com a porcentagem de taxa de cada país, é um maluco. Aí hoje a The Economist, que é uma das revistas mais importantes de economia do mundo, é uma revista europeia, chamou o anúncio de tarifas recíprocas de dia da ruína. A capa é fantástica. A capa da edição, publicada hoje, quinta-feira, dia 3, estampa uma arte do Trump abrindo um buraco debaixo dos seus pés com um serrote no formato do mapa dos Estados Unidos. Eu vou tentar colocar aqui na capa do vídeo, não sei se vai dar. No texto, a revista afirma que o presidente cometeu o erro econômico mais profundo, prejudicial e desnecessário da era moderna. A The Economist alega que as tarifas irracionais do presidente Pato Donald causarão estragos econômicos, mas afirma que o resto do mundo pode limitar os danos. A capa da revista ainda traz a seguinte frase: como limitar os danos globais. A The Economist é uma revista britânica, tá? O texto ainda diz que as afirmações do republicano são um absurdo completo e a compreensão dos detalhes técnicos foi patética. Segundo a revista, não há como evitar o caos que Trump causou na economia, aspas para a revista. Trump chamou este momento de um dos dias mais importantes da história americana. Ele está quase certo. Seu dia da libertação, que foi como ele chamou, marca o abandono total dos Estados Unidos da América da ordem comercial mundial e da adoção do protecionismo. A questão para os países que sofrem com o vandalismo irracional do presidente é como limitar os danos.
A revista ainda diz que todas as falas do presidente essa semana foram completamente delirantes e que a leitura do presidente sobre a história econômica dos Estados Unidos está de cabeça para baixo. E ele vai isolar os Estados Unidos do planeta. Que bom, né? Esperamos, tá? Lembrando que a tarifa do Brasil foi de 10%, né? Lembrem? Eu comentei aqui ontem. Vai ser 10 para lá, 10 para cá, né? Todo mundo. Aqui na página tem a lista com todo mundo. Assim, eu vi um negócio hoje. Ele taxou uma ilha. Eu não lembro o nome. É alguma coisa McDonald's a ilha. A ilha não tem ninguém. A ilha é vazia, só tem gelo, não tem nem bicho lá, não tem nada. E ele propôs uma tarifa para aquela ilha. Cara, é absurdo, tá ligado? O cara é um maluco sem tamanho, mas tá aí. Eu queria trazer só essa da Economist que eu achei a capa fantástica. É a leitura que eles fizeram muito boa também, tá bom? Para terminar, eu vou falar de meio ambiente, que hoje teve reunião do BRICS, mas dos responsáveis pelo meio ambiente de cada país dos BRICS. E a nossa querida ministra Marina Silva participou desse evento, tá? E ela diz ser inadiável discutir medidas globais para superar combustíveis fósseis. Sim, querida, é isso mesmo. Ela disse que a discussão em nível global de medidas que possam acabar com a dependência dos países dos combustíveis fósseis é inadiável. Ela deu a declaração a participar no Ministério das Relações Exteriores de um encontro com ministros do meio ambiente dos países que compõem o BRICS. Grupo que é presidido pelo Brasil durante o ano de 2025. Né? No discurso, Marina mencionou o fato de que o Brasil também vai sediar neste ano a COP30, né? Defendendo medidas para a chamada transição energética. Vamos abrir aspas para a ministra. No caso dos combustíveis fósseis, fonte de cerca de 75% das emissões globais de gases de efeito estufa, é inadiável desenvolvermos um plano internacional que nos leve de maneira justa e ordenada para o fim da dependência que o mundo ainda tem dessa fonte de geração de energia. Um plano que considere as diferenças entre os países, suas necessidades e dificuldades e que seja justo para todos, afirmou a ministra. Tá? No ano passado, o Brasil presidiu o G20, lembra? Que reúne as principais economias do mundo e também colocou entre os itens prioritários o desenvolvimento sustentável e a transição energética. E aí fica brigando com o IBAMA para furar a porcaria da Foz do Amazonas, né? Nesse cenário, entidades ambientais têm criticado o fato de o Ministério de Minas e Energias e a Petrobras se manifestarem a favor da exploração. É isso aí que eu tô falando, é um absurdo. Fica defendendo essa porcaria e fica querendo furar a Foz do Amazonas de qualquer jeito. Ai, ai. Tá. Ela deu uma declaração sobre isso também, tá? A Marina. Deixa eu achar aqui. Decisão não é política entre eu e o ministro Alexandre. Não é Alexandre de Moraes não, tá? Os emocionados aí que vem aqui, o gado que passa por... Não é Alexandre de Moraes não. É o ministro das Minas e Energias, tá bom? Alexandre Silveira. Que parece que fica uma guerra entre o meio ambiente e o Minas e Energias. Mas essa decisão é o IBAMA quem vai tomar. São os técnicos do IBAMA que vão tomar essa decisão. É que ela fala, aspas para Marina, o processo está sendo analisado pelo IBAMA. As questões do licenciamento têm até uma sala de situação na Casa Civil. Não impede que um ou outro colega de trabalho possa pedir reunião. A decisão não é política entre eu e o ministro Alexandre. A decisão será tomada pelo IBAMA. Exatamente. Esperamos que eles não autorizem que se fure a Foz do Amazonas, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, quem assistiu até aqui é porque curtiu, se curtiu deixa o like aí, se inscreva e mande para os amigos, tá bom? Essa foi a edição de quinta-feira, dia 3 de abril de 2025 do Cidadania S.A. Um ótimo fim de quinta para vocês, uma ótima sexta-feira e até amanhã às 8 da noite, um abraço.